Vamos lá para o próximo. O próximo é o João Pedro Cícero da Costa Laurentino. João Pedro, tudo preparado? Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, Ok, eu vou começar aqui, iniciar a apresentação. ok. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim, dá para ver. Ok. Então, gente, boa tarde. Boa tarde, professores, boa tarde, a banca, boa tarde, alunos, amigos aqui presentes. Me chamo João Pedro, sou aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza. Também sou monitor institucional da disciplina de Topografia. E o artigo a ser apresentado aqui é a aplicação de metodologia inclusiva na disciplina de Topografia. Bom, iniciando um pouco, introduzindo, né, o contexto do artigo, a disciplina de topografia é uma disciplina obrigatória nas grades dos cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia civil e engenharia ambiental e sanitária. E um dos grandes objetivos da topografia está em compreender métodos que utilizam medidas horizontais e verticais para obter a representação de uma porção limitada do terreno. Basicamente, esses dois verbos, né, o medir e o representar, são verbos que regem, digamos assim, a disciplina de topografia. E quando a gente está falando de medida, automaticamente a gente associa aqui a números, né? Então, uma das grandes competências, se não uma maior, né, competência do aluno ao entrar na disciplina, está em desenvolver certas habilidades matemáticas. E aí eu cito a trigonometria, o uso de escalas, a geometria, que são habilidades, né, que o aluno precisa entender a priori para que a abordagem topográfica seja mais fácil. Só que a grande dificuldade do aluno está aí. Muitos deles já chegam na disciplina com essas habilidades um pouco ainda escassas, né? E essa dificuldade, ela ainda pode se tornar maior caso o aluno ele seja diagnosticado com um transtorno chamado de discalculia. Segundo o psicólogo Clay Britz, a descalculia ele é um transtorno neurológico de aprendizagem que se caracteriza pela dificuldade de pensar, refletir, avaliar ou raciocinar processos ou tarefas que envolvam números ou conceitos matemáticos. É importante ressaltar aí a diferença, né, entre uma simples dificuldade em aprender matemática e um transtorno neurológico. A partir do momento em que se é feito um exame médico, né, que é constatado um transtorno, deixa de ser uma dificuldade de matemática e passa a ser um transtorno que é o chamado de discalculia. Bom, e aí um aluno do curso de arquitetura e urbanismo chega ao professor dizendo que ele era portador desse distúrbio, né, da descalculia, e que a gente precisava, então, elaborar uma metodologia inclusiva para o aluno. E é daí onde surge o objetivo desse artigo, que é de apresentar e analisar a metodologia de ensino criada e aplicada por nós, né, monitores da topografia, visando a coerente inclusão de um aluno com transtorno da descalculia em um ambiente acadêmico. E aí eu reforço essa expressão, ambiente acadêmico, porque eu acredito que essa metodologia pode sim ir além da disciplina de topografia. Certamente o aluno ele vai se deparar com demais situações, né, que envolvam dificuldades na associação de números, né? E essa metodologia, tendo algumas modificações, ela pode sim ser aplicada nas mais diversas abordagens, né? Bom, indo para a metodologia, o artigo ele compreendeu uma pesquisa explicativa de abordagem qualitativa e de natureza aplicada. Por mais que aqui a gente não esteja abordando nenhum banco de dados do aluno e nenhum dado estatístico a respeito de notas de rendimento, a gente optou que a gente achou pertinente, né, que esse artigo fosse submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. E a metodologia foi dividida em 4 fases distintas. Primeira, o estudo prévio dos transtornos neurológicos. Depois, a elaboração do material de ensino inclusivo, a aplicação desse material de ensino com o aluno e a confrontação dos resultados obtidos com o pensamento de teóricos. Até então, tudo era novo para a gente, né? E esse estudo prévio, ele serviu para que a gente tivesse embasamento teórico para poder, né, fazer a elaboração do material de ensino. A gente se baseou em 2 livros. O primeiro, inclusive, está aqui nas minhas mãos. Ele é Transtornos da Aprendizagem, abordagem neurobiológica e multidisciplinar, da Nilra Rota, com colaboradores. Esse livro ele serviu para que a gente tivesse embasamento teórico sobre o que é realmente o transtorno da descalculia.
E o segundo livro se chama Descalculia, Superando as Dificuldades em Aprender Matemática, da Ana Maria Campos, em que esse livro apresentava metodologias de ensino que pudesse facilitar a compreensão do aluno portador da descalculia. E, dentre os métodos, né, explicados no livro, a gente optou pelo método das cores, porque a grande dificuldade do aluno estava em associar o número ao contexto em que ele é inserido. O aluno sabia o que era um número, ele sabia o que era uma operação matemática. O que ele tinha dificuldade era em associar aquela operação matemática ao contexto em que ele é inserido. Então, as cores, elas serviam justamente para esse tipo de abordagem. E foi isso que a gente fez. Na figura 1, à esquerda, a gente tem umas atribuições, onde foram atribuídas cores a cada uma das operações matemáticas mais contempladas, digamos assim, pela disciplina de topografia. E a figura 2, à direita, a gente tem aqui uma explicação de um conceito topográfico, né, que é o erro de fechamento angular, já aplicando essa metodologia criada, onde o aluno ele iria ler o conceito, né, e ao ler o conceito ele iria ver as cores, né, e essas cores estariam atribuídas a uma operação matemática e ele já teria uma rápida associação, né. Prosseguindo, né, para a nossa fase 3, onde a gente teve a elaboração a aplicação desse material ao aluno, né, em um atendimento individual, a gente explicou essa metodologia para o aluno e a gente também sugeriu que ele fizesse exercícios em casa, para também ter uma mais autonomia, né, durante essa abordagem. E em sala de aula, a gente já estava em ambiente virtual. Então, durante as aulas assíncronas, enquanto o professor estava falando, o aluno ele ia escrevendo e ele também ia colorindo, né? Foi uma experiência bem interessante. Bom, como resultados, a gente percebeu que a atribuição das cores, ela influenciou diretamente no processo de aprendizagem ao aluno, visto que ele conseguiu obter a aprovação da disciplina. Né? Ao final também das avaliações, foi feito um debate com o aluno, onde ele respondeu essa pergunta. A nova metodologia de ensino lhe ajudou no processo de compreensão da disciplina? Né? E a resposta dele foi com certeza. Né? O que antes era um problema, os números agora já não são mais um problema tão grande assim. Né? E ao final também a gente sugeriu que ele atribuísse uma nota de 0 a 10 para o progresso da aprendizagem dele. E a nota de 0 a nota 10, né, que ele deu, foi que veio como surpresa para a gente. A gente tinha expectativa, sim, de que a metodologia ia ser eficiente, mas o que a gente não tinha noção era de que isso iria para além, né? Ao final também da disciplina, ele entrou em contato comigo, pedindo que houvesse modificações da metodologia para outras disciplinas de cálculo. Né? Então, foi realmente uma experiência assim, gratificante durante todo esse processo. Como conclusão, né, a gente tem aqui que os resultados obtidos confirmaram as teorias propostas por psicólogos e educadores de renome no assunto. Né? A própria autora, Ana Maria Campos, ela dizia que o método das cores influenciava no processo, né, de aprendizagem e que eram pontos chaves, né, na memorização do conteúdo. Né? Houve também uma significativa mudança na compreensão do conteúdo estudado pelo aluno. Os números e os conceitos matemáticos ensinados em sala de aula foram ressignificados por meio da associação das cores durante o desenvolvimento dos cálculos. Né? Essa ressignificação aí que gerou toda a melhor compreensão do aluno. Né? E esse novo método de ensino certamente se tornou uma ferramenta de aprendizagem que pode ir além da disciplina de topografia, né? Com modificações necessárias. Essa metodologia pode sim ser aplicada em demais abordagens. E são as referências utilizadas na elaboração desse artigo, e eu finalizo com uma frase do nosso grande mestre Paulo Freire, que diz que a inclusão ocorre quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Obrigado. Agora disponível para as... Menino, arrasou, viu? Pois tá aí, querido. Olha, achei fantástica a ideia. Eu ministro a disciplina de topografia, e não só de topografia, né? Em mecânica do solo, a gente trabalha muito com cálculo. E não são cálculos difíceis, como você mesmo pontuou, são operações matemáticas básicas que a gente aprende no ensino fundamental.
Só que, às vezes, quando você coloca o número com a letra, tem até uma brincadeira que o pessoal faz na internet que diz que aí a matemática desandou, né? Quando misturou número com letra. Mas muito interessante, demais mesmo. Parabéns para você, sua orientadora. Gostei muito do trabalho, muito bom mesmo. Obrigado. João, tratar desigualmente os desiguais, né? Exatamente, de acordo com a necessidade. Foi isso que você fez. Né? Esse experimento que você fez aí junto com esse aluno provou exatamente isso, né? As teorias que os psicólogos, né, escreveram, você teve essa oportunidade de comprovar, né? E você mostrou para a gente aí o quanto ela foi proveitosa, e esse resultado foi tão satisfatório para esse aluno que ele já está te pedindo para você aprimorar. Olha o quanto foi isso bacana. Agora, eu sugiro a você, faça isso, aprimore, né? Coloque isso, vá em frente, não pare por aí não, viu? Parabéns, muito bom trabalho a você, a sua equipe, né? A todo mundo que trabalhou aí nessa pesquisa, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. João, cara, parabéns pelo trabalho. O bacana é que um trabalho igual a esse seu, cara, mostra assim a importância do trabalho do aluno pesquisador, né? O trabalho do monitor, um trabalho que vai além. Quantas horas você não gastou para se dedicar a aprender um assunto que parece que foge um pouco da sua arquitetura, mas não, é humanístico, né? Você está trazendo para dentro da arquitetura alguém que poderia se desgarrar do curso, né? Então, isso é muito bacana, porque o papel de vocês como pesquisadores é esse, é atacar um problema. Então, geralmente, são problemas que são dores de muitas pessoas, de muitos alunos, né? E é bacana você ver um aluno, um monitor, dedicando, né, para tratar o problema específico de uma situação só, que eu acho que é difícil acontecer de aparecer um aluno nessa situação, né? Então, é muito bacana e é legal demais. Chega, brilha os olhos, a gente vê um aluno dedicando horas para trazer um aluno que poderia muito bem achar, não, esse curso não é para mim, né? E você vê que o papel do monitor é esse, é trazer o aluno de volta para o curso e falar, esse curso é seu sonho, pois continue aqui, porque os poucos problemas a gente pode conseguir resolver junto com os professores, com os colegas, né? Cara, muito bacana. Parabéns pelo trabalho, Com certeza. João. E essa dificuldade, né? Imaginem vocês, né? Um aluno que se matriculou na disciplina de um curso de arquitetura e tem transtorno da descalculia, né? Então, as dificuldades todas envolvidas aí realmente não foi fácil, mas a gente tentou e conseguiu realmente ter esse processo de inclusão. Pô, legal. Obrigado. Que bacana, viu? E é porque eu achei tão legal que eu voltei para falar de novo, que eu gosto de falar. E também a coragem do aluno de se apresentar com esse problema, né? Eu fico pensando, assim, eu como professora de topografia, esse semestre mesmo, teve 2 alunos que chegaram e disseram, professora, a gente vai trancar a disciplina, porque a gente não está conseguindo acompanhar, é muita coisa e, enfim, N problemas. E aí a gente sempre, pelo menos, eu sempre tento perguntar, né? O que eu posso fazer por você? Eu não vou mudar a metodologia de correção, nem nada, mas o que eu posso fazer para você para melhorar? Foi exatamente isso que vocês fizeram. Vocês pegaram um caso extremo e o menino também de chegar e se apresentar com o problema, né? Porque também acho que já causa um certo constrangimento para ele. E chegar e dizer, olha, o que eu posso fazer por você? Se eu fizer isso por você, você acha que lhe ajuda? E aí você vê um aluno desse melhorando e vendo que ele, tipo, ele consegue participar, ser daquele grupo, é muito bacana. Muito parabéns mesmo para vocês. Obrigado. Parabéns, João. Gente,